Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você está acompanhando essa semana aí umas prosas aqui na capital federal. A gente já começou a semana para valer. E é o seguinte, aqui do meu lado um craque, o Marcelo Morandi, que ele é um frequentador assíduo aqui do programa Fala Carlão. A gente já conversou com o Marcelo aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, mas é a primeira vez que estou gravando com o Marcelo aqui em Brasília. Hoje você está acontecendo um evento inédito, né? Porque você está aqui, né? Você não está na Alemanha, você não está no Azerbaijão, né, rapaz? Não viajo tanto assim não, Carlão, mas assim, né, a gente está aqui num período, né, de início de ano, preparando as coisas, e a parte de relações internacionais está muito aquecida, né, Uhum, globalmente, e aí com várias demandas, especialmente agora pensando, né, nesses grandes eventos internacionais. uhum. A gente teve ano passado o G20, esse ano com a COP, né, então, mas estamos aqui em Brasília, nesse período inicial, nos preparando aí para o ano que vem. Pois é, a conversa como poderia deixar de ser com você é COP. Esse ano, COP no Brasil, COP em Belém. O programa Fala Carlão vai estar lá prestigiando e vai estar lá transmitindo e conversando com muita gente durante as COPs. A COP que é, nesse momento, eu tenho falado o seguinte, cada 10 interlocutores que eu converso sobre a COP, 12 ficam me falando e colocando preocupações em relação a infraestrutura, enfim, aquilo que a gente já, bom, todo mundo já sabia e, enfim, tem que enfrentar e soluções com certeza virão, né? Tem um monte de gente pensando nisso, né? Não, com certeza, Carlão, a gente tem que imaginar o seguinte, que é um evento muito grande, Uhum, é um evento muito que atrai muita atenção. E hoje, na verdade, a gente teria poucas cidades no mundo que têm uma preparação pronta para um evento como sim. esse, né? Trazer um evento desse para o Brasil é extremamente importante. A gente está falando aqui de um evento, né? Uhum, Mas, na verdade, a Copa é muito mais do que um evento. A Copa é um processo, né? sim. O evento vamos dizer assim, o auge desse processo. Uhum. Mas É quase que igual a Copa do Mundo, que faz as eliminatórias. Aqui no caso não são as eliminatórias, mas tem reuniões preparatórias, né? sim, tem muito, é um processo todo, né, de preparação. E, obviamente, que trazer também as pessoas para o Brasil tem um significado muito importante. Sim, Lembrando que a Convenção do Clima nasceu aqui, sim. assim Lá como a na. Convenção da Biodiversidade, da Sim. Desativação, lá na Rio Na- 92, né? Foi quando se decidiu se criar as convenções para sim. discutir isso, né? E agora num momento que eu acho que é extremamente importante. Então, trazer essa discussão, que é, como eu disse, um processo, é uma sequência de discussões. O multilateralismo, a gente está vendo, né, todas as dificuldades que o multilateralismo está vivendo nesse momento, mas sem dúvida nenhuma ainda é o melhor mecanismo que a gente tem de chegar Sim. em acordos, em avanços, em consensos mínimos, né, para que a gente possa enfrentar um desafio que é de todos, que é global. As pessoas às vezes reclamam um pouco, né, da morosidade das Sim. decisões de uma COP. É natural, faz parte, é um processo multilateral, é um processo que demanda muita negociação mesmo. Ah, e é um evento, o evento COP em si, é um evento que tem cada vez mais assumido uma importância muito grande, não só mais para clima como clima, né, Uhum. mas é um evento de proporção econômica, né? Ou seja, todas as atividades econômicas estão sujeitas às intempéries que as mudanças climáticas estão produzindo. Então, é uma questão de desenvolvimento sustentável. Marcelo, a gente já conversou muito sobre esse tema. Acho que a COP, a gente está na sede da Embrapa. O meu programa é muito focado no agronegócio. O agro é muito grande. A gente tem várias agriculturas, né? Então a gente tem um mundaréu de coisas para pensar. Mas é importante a gente começar dizendo o seguinte, né? Que a COP não se resume só à agricultura, embora, como você brilhantemente escreveu aí nos artigos que eu andei lendo por aí, que a agricultura meio que assim entrou de fato na ordem do dia, especialmente, e aí eu queria até fazer a história da crítica, se 70% do problema de aquecimento global, a gente está falando de matriz energética de origem fóssil.
E aí a gente sabe que os últimos 3 anos a gente teve COP no coração de quem produz petróleo e a discussão meio que foi para o lado da agricultura. Mas você traz um negócio que é importante, mas é importante que a gente faça a discussão correta, né? Que a agricultura é parte da solução nesse negócio, né? Sim, sem dúvida. A COP é um evento que não é setorial. Aham, Então, a gente não vai lá para discutir agricultura, aham, sendo que a agricultura está dentro da discussão, sim. porque a gente está discutindo o clima. Uhum, Então, a gente está discutindo todas as atividades econômicas. uhum. E a agricultura, ela tem algumas particularidades, que é o que a gente tem discutido e levado há muito tempo nessas discussões da COP. A agricultura ela tem uma característica específica, diferente de outros setores, como, por exemplo, o setor de energia, que é a extrema vulnerabilidade da agricultura à mudança climática. Uhum. Então, quando a Ele é gente... vítima das mudanças climáticas, Ela praticamente. contribui também. Aham. Todas as atividades humanas contribuem. Aham. Tá? Então, a gente tem que saber lidar com a agricultura dentro dos seus potenciais, das suas vulnerabilidades. A agricultura tem um papel essencial e fundamental, que ninguém questiona, da segurança alimentar, da segurança de todos os produtos que vêm derivados da agricultura, e que a fome é uma grande desgraça da humanidade, Sim. que a gente tem que combater, então a agricultura precisa fazer parte desse processo. A agricultura tem emissões de gás de efeito estufa? Óbvio que tem. Toda atividade econômica tem. Entendi. Agora, a agricultura é a culpada de todas as mudanças climáticas? Não, ela tem uma participação nesse processo. Agora, a agricultura é o único setor econômico que, além de ter que reduzir as suas emissões, é o único setor que tem o potencial de também sequestrar carbono. Então, é muito diferente, por exemplo, de na indústria, eu consigo reduzir ao máximo a emissão ali, mas eu não consigo sequestrar carbono na indústria. Tá? Aí eu tenho que usar compensações, etc. E tal. A agricultura, eu tenho esse potencial, sim, ela emite por natureza, faz parte do processo, eu tenho como reduzir essas emissões, é importante reduzir essas emissões, mas mais importante é que a agricultura, eu posso não só reduzir emissões, mas a agricultura também me ajuda a regular o clima. Ela ajuda a reduzir as emissões, ela ajuda também a preservar a biodiversidade. Então, a agricultura tem várias outras funções que são importantíssimas da gente levar em conta. Então, essa vulnerabilidade da agricultura que a gente tem discutido e levado para dentro desse processo. E aí, quando a gente fala nisso, não dá para a gente comparar, por exemplo, as mesmas métricas ou as mesmas, na verdade, metas de a redução de emissões que a gente tem que ter na mudança da transição energética, saindo dos fósseis para matrizes energéticas mais sustentáveis, colocar esse mesmo peso na agricultura. Tá? Então, a agricultura ela tem que ser tratada, sim, nós temos que reduzir emissões, mas nós temos que primeiro ter a garantia de produção de alimentos. Então, nós temos que ter adaptação. A adaptação é um grande importante movimento que a gente tem feito em função da agricultura, porque uma agricultura produtiva e bem adaptada, sustentável, utilizando todas as boas práticas, ela nos permite ter mitigação como um co-benefício. Agora, se eu não tenho uma agricultura bem adaptada e produtiva e sustentável, a única forma que eu tenho de mitigar é parar de produzir. E eu acho que isso ninguém quer, não está em questão esse jogo. Né? Então, o que nós estamos discutindo é exatamente isso. Como que a gente continua tendo uma agricultura produtiva, uma agricultura que atenda às demandas crescentes de produção de alimentos, mas, ao mesmo tempo, obviamente, utilizando o melhor conhecimento e a melhor tecnologia que a ciência pode nos proporcionar para que ela seja adaptada, e cada vez está ficando mais difícil, né? Mais curto o nosso tempo para gerar essa adaptação, garantindo, então, a produção de alimentos, tendo como um co-benefício a redução de emissões. A agricultura também faz parte desse processo, desse grande esforço de todos os setores econômicos em reduzir emissões. E no caso do Brasil, especificamente, a agricultura tem uma importância muito grande, porque, diferentemente de outros países, a nossa matriz energética é extremamente favorável, extremamente renovável. E, em grande parte, por causa do agro também, porque nós temos a parte de biomassa, né? Nós temos a parte de biocombustíveis. Né? Então, tudo isso, quando a gente olha o conjunto da economia, a agricultura ela está contribuindo não só para a produção de alimentos, para a redução das emissões, mas também redução de emissões dentro do próprio setor produtivo, mas também para a redução da emissão em outros setores, como transporte e como energia.
Olha, eu coloquei aqui no comecinho da nossa história, eu falei, aqui no Brasil nós temos várias agriculturas. Eu queria aproveitar que a gente está, vamos dizer assim, partindo aí para o terço final da nossa conversa, para a gente, eu queria que você fizesse uma análise dos pontos fortes e dos pontos fracos, aonde que a gente precisa melhorar, o que a gente tem de bom e o que que a gente precisa melhorar nas, vamos dizer, você divide como você quiser, são muitas agriculturas, então eu não vou aqui ficar eu falando que tem isso ou aquilo, eu quero ouvir de Tá você. bom. Se a gente for pensar assim, vamos posicionar a questão onde que a agricultura se encaixa nesse cenário todo, né? Primeiro, assim, em termos globais, as emissões históricas, as grandes emissões, vêm dos combustíveis fósseis, 70%, mais de 70% do efeito total das mudanças climáticas. Em seguida disso, vem a questão que chama mudança de uso da terra. Mudança de uso da terra é o quê? É a retirada de vegetação nativa, seja para a agricultura, seja para construir uma cidade, seja para seja para o que for, né? Você se causa uma alteração e mudança de uso da terra, então tem um papel importante nisso daí. E depois vem a agricultura, ou até como agora tem sido muito falado, os sistemas alimentares, que é não só a agricultura em si, mas todo o sistema de produção de alimentos, né? Então, esses são importantes setores, tá? No conjunto das emissões. Então, quando você falou assim, qual é o nosso perfil de emissões, ele está muito pautado em mudança de uso da terra, incluindo especialmente desmatamento. Entendi. E você perguntou qual era o nosso ponto fraco. O nosso ponto fraco está aí. Tá? Nós tivemos, obviamente, naturalmente, como todos os países, um processo natural de ocupação do território. Sim. Isso faz parte, isso acontece, aconteceu, é global, todos os países fizeram. Hoje, naquele momento, a gente precisava de mais terra disponível para produzir mais. Hoje, nós já temos o recurso terra em quantidade suficiente, seja pelas terras que já são produtivas, seja por aquelas terras que estão em processo de baixa produtividade, que a gente chama aqui de degradadas. A gente só tem que tomar algum cuidado com esse termo de terras degradadas, porque terras degradadas, se a gente traduzir isso literalmente, colocar só no termo geral, para o pessoal lá de fora, né, em inglês, terra degradada é outra coisa, é terra que não serve para nada, é uma terra que está destruída. Para a gente, terra degradada é uma terra de baixa produtividade. Nós temos questões, né, algumas regiões, alguns pontos muito específicos, são terras que realmente já não têm mais retorno. Mas na grande maioria, né, nós ainda temos terras que são recuperáveis, que é o nosso, então, grande programa que a gente tem aqui de recuperação de áreas degradadas, ou seja, voltar com que essas terras tenham grande produtividade, né? Então, uma das grandes fraquezas nossas é a questão do desmatamento. A gente tem como continuar a produção de alimentos, ampliar a produção de alimentos, sem ter que continuar fazendo desmatamento. Eu não vou entrar aqui em disputa de desmatamento legal e ilegal. Sim. Ilegal a gente nem discute, que ilegal é questão de polícia. Tem que ser resolvido, né? E tem todas as suas dificuldades, naturalmente. O desmatamento legal é uma autorização que, sim, você pode fazer, mas existe uma alternativa a eu não fazer? Porque você tem um ganho ambiental em não fazer. Eu diria que aí é uma opção de mercado, inclusive. É uma opção de mercado. Tem gente ganhando dinheiro não desmatando. Exatamente. Né? A gente tem que ter incentivos para que aqueles que ainda têm a possibilidade legal de desmatar prefiram não fazê-lo, porque eles têm uma outra possibilidade de renda utilizando aquela área em pé. E aí entra naquilo que você falou. Aqui no Brasil nós temos o que eu tenho falado de um mosaico de agriculturas. E isso é uma grande fortaleza que nós temos. Então, nós temos uma grande agricultura de larga escala, empresarial, altamente tecnológica, que a gente, ano após ano, bate aí recordes de produção de grãos. E não é só grãos, né? Tem frutas, tem fibras. Como bem disse o ministro hoje aqui, falando assim, não, a gente fala muito em safra de grãos, mas a gente não pode esquecer da cana, a gente não pode esquecer das frutas, a gente não pode esquecer do café, não é verdade? Exatamente. E isso é uma vocação nossa como país, porque a gente tem capacidade, tem terra, tem tecnologia, tem um clima adequado para que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, também nós temos uma agricultura de pequena escala que também pode ser tão eficiente quanto, e pode ser tão... faz parte da tecnologia, faz parte. Faz parte. O Fala Carlão é a vida real. Isso.
Nós temos uma agricultura de pequena escala que pode ser tão eficiente quanto essas outras agriculturas dentro dos seus contextos. Aliás, deixa eu contar uma história para você. Eu conversei hoje com a Tânia Zanella, que é lá da OCB, e o exemplo, talvez um dos exemplos mais eloquentes sobre isso é a questão das cooperativas, né? Eles transformaram pequenos agricultores em nível de pé de igualdade com os grandes, né? Sim, então nós temos, as cooperativas são um excelente exemplo, né? Nós temos várias modalidades de agricultura. Sim. Né? E aí, modalidades, quando eu falo em termos de agricultura de base ecológica, agricultura orgânica, Sim. Agricultura com vários tipos de certificação diferente, temos espaço e nichos para todas essas agriculturas e algumas fazem muito sentido. Em algumas regiões, para a produção de alguns tipos de produto, faz todo sentido que a gente incentive sistemas agroecológicos, sistemas orgânicos, sistemas agroflorestais, né? Eles fazem sentido, eles agregam valor. E a gente tem que incentivar isso, tem que crescer, temos que levar tecnologia, conhecimento para esses produtores, temos que aprender também muito, porque eles já têm muitas técnicas adequadas para isso. Nós temos essa grande agricultura que também precisa ser tão sustentável quanto qualquer outra agricultura. Sim. Então, as agriculturas e esse mosaico de agricultura é que nos fortalece. Tá? Então, assim, internamente, a gente não pode ter essa disputa. Se é empresarial, se é familiar, se é orgânico, se não é orgânico. Uma coisa não precisa deixar de existir para outra existir. Sim, o que a gente claro. precisa é cada um respeitar o seu espaço, respeitar as suas regras, termos uma convivência adequada para isso e tem espaço de mercado para todos esses. Então faz muito sentido, por exemplo, a produção orgânica ou agroecológica em algumas regiões, por exemplo, no cinturão das grandes regiões, ou em pequenas propriedades rurais, ou em cooperativas, em vários outros setores, né? E, inclusive, isso pode estar muito casado, né? Mesmo as grandes fazendas, elas são rodeadas por pequenos produtores. Sim. Então, essa interação entre eles, seja, por exemplo, na cooperação entre eles para que haja uma logística mais fácil de insumos e de escoamento dos produtos, seja, por exemplo, a compra direta desses grandes grupos que às vezes têm refeitórios, que têm milhares de refeições por dia, que podem comprar desses agricultores familiares, né, que estão nessa zona mais rural, e esses que estão mais próximos das zonas urbanas, né, de circuitos curtos de comercialização. Então, assim, a gente tem vários arranjos possíveis, e para os diferentes biomas, e cada bioma do Brasil tem as suas características. Sim. E cada um vai ter esses modelos de agricultura e eles podem coexistir, podem conviver e podem se ajudar. Então, a gente precisa criar esse diálogo. Quando a gente criar esse diálogo, a gente vai estar fortalecendo as agriculturas brasileiras, a gente vai estar fortalecendo o país, a gente vai estar fomentando a produção de alimentos, reduzindo, né, aí a carência que a gente tem em alguns setores que ainda não têm renda suficiente para acessar esses alimentos. Isso é um outro ponto, uma outra questão. Então, assim, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande pela frente. Mas é um desafio. Pois é. Ô Marcelo, tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou essa pergunta você vai responder lá para o café, não Fala Carlão, porque o nosso tempo aqui estão me dizendo que já esgotou totalmente. Mas no café eu vou te provocar o seguinte, eu quero saber, você é um homem do mundo, você viaja muito, você leva o nome do Brasil lá fora, e nesses debates todos, eu quero saber qual que é o nosso grande problema, aquilo que se a gente arrumar, você vai fazer um papelzão lá fora, a turma vai falar, uau, que beleza. Mas isso é lá no café, no Fala Carlão, você procura lá depois, viu? Vamos deixar a turma curiosa. Obrigado, viu, Marcelo? Show de bola. Marcelo Obrigado, sempre é um craque. Obrigado pela sua audiência, viu? Fala Carlão. Vai ficando por aqui, a gente se vê no nosso próximo programa e acompanha os nossos quadros aí, o Fala Carlão. Agora está surgindo um quadro novo, quero fazer uma propaganda aqui, nós criamos o Parla Carlão. O Parla Carlão é para fazer entrevista só com o povo do parlamento, viu? Eu quero saber o que esse povo do parlamento tá pensando. Obrigado, gente, um forte abraço.